Minha mãe que criou a gente tudo com remédio do mato. Foi. Eu aprendi depois que eu cresci, eu fui aprendendo mais alguma coisa, que eu era muito curiosa, tudo que eu via as pessoas fazendo e eu prestava atenção. Judite é uma benzedeira e curandeira da região, que aprendeu seus saberes por meio da observação dos fazeres da mãe e das pessoas em seus arredores. Agora, ela vai partilhar como confecciona e utiliza alguns xaropes naturais. Estava lavando as folhas, peguei as folhas, lavei, coloquei na panela, colocar no fogo. Ali depois que aquelas folhas cozinham, você tira, coa e coloca na panela de novo o caldo. Agora você coloca o mel. E ali coloca o xarope, tudo aquilo fica bem grossinho. Aí você tira o xarope, ali atura a vida toda. Você tem que fazer bem feito para não ficar ruim, porque se você deixar ele com muita água, mais água do que o mel, fica ruim. E ali mais mel do que a água, fica bom. O xarope é bom para gripe, é bom para bronquite, é bom para alguma dor que você sentir, infecção. A oralidade preserva importantes aspectos da cultura e da história das comunidades da região. Bom dia, me chamo Iago. Eu vou apresentar um trabalho agora para o curso de História e Documento, lecionado pela professora Leila, no curso de História. Bom, o tema escolhido, a metodologia escolhida para esse trabalho foram as fontes orais, a história oral como meu meio de pesquisa para esse vídeo, essa apresentação, no caso. E o tema no qual eu vou abordar serão as tradições curandeiras, a perspectiva da cultura indígena passada por gerações. Antes de começar a apresentar as pesquisas e documentários escolhidos, eu quero ressaltar a importância do tema escolhido, pois o uso das ervas medicinais, do tratamento medicinal através da natureza, são uma das principais resistências indígenas presentes no mundo, que através dessa cultura a sociedade conseguiu atingir grandes avanços na ciência, especificamente na medicina, e a sociedade que culturalmente guarda os costumes dos nossos ancestrais. Então, além de ter um avanço medicinal, teve um avanço social, As pessoas conseguem manter essa cultura. Até hoje a gente tem aquele dilema, do chá de boldo, por que a gente precisa tomar um chá de boldo para tal tipo de doença, entre outras ervas e xaropes que a gente aprende com nossos avós, e isso é uma cultura ancestral, uma cultura que vem de algo, e é esse algo que a gente vai tratar nesse trabalho. Bom, para essa apresentação eu vou utilizar 2 artigos, e eu utilizei, entre outros recursos de pesquisa também, inclusive um documentário que eu acho muito importante colocar também na bibliografia. Bom, eu escolhi esses 2 artigos pois eles tratam da mesma metodologia, da história oral. Porém, o segundo artigo, História Oral e História Indígena, ele é muito mais explicativo. O procedimento, o método da história oral, principalmente acerca da história indígena, que tem suas particularidades que serão tratadas aqui. E o segundo texto, tem uma entrevista também, com os curandeiros, com os benzedeiros da região de Minas Gerais. E além dele explicar, ele vai citar especificamente os sertanejos, as pessoas mais rurais. Não vão, em momento nenhum do texto vai tratar sobre os indígenas. Porém, a gente sabe que essa tradição cultural do uso das ervas como meio medicinal, ele tem uma tradição indígena. Porém, essa tradição indígena, assim como várias outras tradições, elas sofrem alterações conforme o tempo, elas sofrem alterações conforme as regiões nas quais são aplicadas. E isso é muito interessante porque, lendo os 2 textos diferentes, eu consegui entender um lado, entender o outro e fazer essa ligação. O primeiro texto que eu decidi tratar é o do Sandor Fernando, que ele vai falar sobre a metodologia da história oral. O artigo de Sandor vai tratar inicialmente sobre os conceitos de oralidade a respeito da etnohistoriografia, trazendo discussões sobre o papel do historiador nessa metodologia para a produção de pesquisas nas terras indígenas. Então ele vai tratar desde do objetivo do índio de conceder uma entrevista, conceder
um material, o objetivo que ele tem para isso, quais são os benefícios que essa aldeia vai receber e também qual a perspectiva do historiador, o que ele vai pensar, o que ele vai produzir no texto dele. Até porque a gente tem essa ideia de que o historiador é sempre imparcial, não tem como o historiador ser imparcial. Como diz Mark Bloch também, né, que a história é produzida de acordo com o seu tempo. E além do tempo, nesse caso, o autor vai falar sobre a linguagem, que a linguagem foi se modificando além do tempo através das relações. E quando um cacique, um índio, algum líder da região vai passar a ideia do seu passado através da fonte oral, muitas coisas se perdem através da linguagem utilizada. Por essa nacionalidade da língua portuguesa, alguns elementos da língua indígena nativa vai se perdendo, então alguns conceitos podem ser excluídos pelo historiador na produção da sua pesquisa, e isso é um ponto de atenção que ele trata bastante no seu texto. Uma parte importante desse texto, né, que eu quero trazer, muitas partes do texto eu vou trazer na leitura, porque ele vai complementar principalmente as tradições da oralidade, porque a história indígena, ela é contada em documentos considerados documentos oficiais, porém nas perspectivas de um certo objetivo. Como tratado também no texto de James Green, que vai ser tratado nessa aula da repressão, documentos repressivos, tem uma parte muito importante que eu anotei e eu acho que super cabe nesse tema. Na página 210, no caso, a narração do passado, baseada em determinados documentos e com a ausência de outros, vai influenciar o tipo de história produzida. Trullo também nos lembra que o propósito do historiador participa do processo de silenciar os aspectos do passado na sua decisão de selecionar entre milhões de documentos em razão do que se resolve usar e citar e enfatizar. Essa parte me chamou muita atenção porque a tradição do documento que a gente tem na história, né, os relatos, os livros, ela silencia muito a história desse povo, esses atores sociais. E no texto de Sandor, ele fala desses cuidados que tem que se tomar. Porque por mais que a gente esteja trabalhando na história oral, que é algo mais direto, né, parece ser mais direto, ela tem alguns elementos a serem questionados, alguns elementos a serem cuidadosamente elaborados no texto, inclusive a imparcialidade do historiador, se ele vai excluir algo, se ele vai achar o que é menos relevante segundo a perspectiva dele, sabe? Isso também, obviamente, faz parte do processo histórico, porém, na metodologia da história oral, deve-se haver um respeito quanto à produção e à narração do conteúdo. E completando esse raciocínio e adentrar nas tradições medicinais. Fortemente enraizados na tradição oral, os povos indígenas, sobretudo na América do Sul, elaboram ao longo dos tempos complexos sistemas políticos e hierárquicos que têm na oratória a sua mola mestra. As palavras têm força de lei e são sinônimos de poder político e religioso. É através da língua que são passados de geração em geração todos os preceitos básicos de cada sociedade indígena, como identidade, costumes, modos de ser e, por que não, as formas de sobrevivência. Essa parte das formas de sobrevivência me indagou muito, porque na romântica história indígena, a gente pensa como meio de sobrevivência somente fugir da morte, né? Mas os meios de sobrevivência também, bem antes do Brasil colônia, existiam doenças, existiam problemas, existiam insetos, existiam infecções aqui presentes. E os meios de busca de sobrevivência foram através das ervas. Essa relação única que os índios conseguiram produzir, evoluir e expandir através da oralidade. Algo muito importante também a ser citado, né, é que muitos historiadores, ele também cita no texto, de que muitos historiadores vão
para os para as aldeias, fazer as pesquisas, né, historiográficas. Os antropólogos, os arqueólogos já vão com a ideia de encontrar um índio que tenha toda uma relação, como se ele fosse um pendrive com toda a história marcada, gravada dos seus ancestrais. E isso não é possível, isso não é real, isso não acontece. Porque as tradições, elas se mantêm e se repassam através da oralidade, porém elas se modificam com o seu tempo. Por isso que é muito importante o registro, porque se daqui a uns 45 anos a gente fizer uma pesquisa com algum indígena nativo, a sua perspectiva das tradições ancestrais serão diferentes, mas com os registros a gente consegue resgatar e vai ter uma linha de raciocínio, uma perspectiva de onde encontrar a resposta ideal para tal assunto. E justamente nesse assunto, né, no cuidado da reprodução e produção da história oral, na página 14, ele vai tratar sobre este aspecto. Chamamos a atenção aqui para os argumentos de Alessandro Portelli, quando este afirma que narrar já é interpretar, e o historiador, ao excluir ou exorcizar a subjetividade como se fosse somente uma fastidiosa interferência na objetividade factual do testemunho, em última instância está distorcendo o significado próprio dos fatos narrados, ou seja, a sua pré-ideia, a sua pré-condição intelectual, a sua pré-condição de pesquisa vai fazer com que você leve a sua ideia central na frente da narração originária. E isso deve ser cuidadosamente aplicado na história oral. Não existe... Eu estava pesquisando alguns vídeos, né, para entender mais sobre a história oral. E uma entrevista é uma entrevista, um documentário é um documentário. Não é que tudo vai ser história oral. A história oral tem um objetivo, tem um método. O historiador, né, através desse método, ele tem que analisar esses obstáculos e seguir um caminho coerente, fazendo com que a narrativa seja originária. E tem uma parte do texto, né, um trecho muito importante que eu decidi sublinhar. Alessandro Portelli traz uma importante reflexão sobre os princípios éticos específicos relacionados à história oral, quando afirma que os historiadores orais têm a responsabilidade não só de obedecer às normas confiáveis quando coligem as informações, como também de respeitá-las quando chegam às conclusões e fazem as interpretações, correspondam ou não aos seus desejos de expectativas. Então, nesse texto, eu quis tratar essa importância da história oral, achei ele muito completo, esse artigo. E além de tratar da história oral em si, ele trata a especificidade da história oral indígena, da etnohistoriografia. Agora, especificamente no segundo texto, né, citando os benzedeiros, a cultura benzedeira dos raizeiros, na cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, a autora Giselda Shirley, ela vai trazer a perspectiva da tradição oral, né, da oralidade, no âmbito específico da cultura curandeira, que tem vários artefatos, que tem várias condições para essa tal oralidade. Ao decorrer do texto, né, ela vai citar que para passar o ofício, né, como se fosse para passar o seu cargo de uma curandeira para outra, tem que levar, a pessoa tem que ser mais velha, e quando você passa essa tradição, você perde a sua força, você perde o seu poder de curar. E esse texto, especificamente, serão entrevistadas 6 pessoas, e ela vai começar tratando sobre as benzedeiras e depois os raizeiros, que por mais que trabalham sobre a fé e a natureza, têm intensidades diferentes, possuem as suas particularidades. Um dos personagens, né, citados, eu acho que é melhor manter na parte escrita para o texto não ficar muito longo, mas uma das principais é a Dona Judite, o senhor José Pompiano, tem o senhor Antônio também, que vai contando as suas particularidades e como eles adentraram nessa cultura, né?
e a tradição que vai se perdendo, porém a construção da oralidade mantém, mas o interesse entre os jovens de uma nova geração, isso está se perdendo realmente. E algo muito específico no texto é que não cita, a autora não cita uma relação indígena, sendo que os sertanejos, né, eles trouxeram consigo essa relação do campo e essa relação do plantio, principalmente nessa região, através das tradições indígenas, do conhecimento das plantas, do conhecimento das funções medicinais, né, da fitoterapia. Aí nessa pesquisa que foi publicada no Encontro Regional do Sudeste de História Oral, ela busca perceber nas representações dos benzedeiros os sentidos atribuídos por eles a essa prática. Questões relacionadas à memória, à identidade, o papel social e cultura da história local. Também é observado nos embates cotidianos e preservação e recriação desse saber, herdado e repassado através da oralidade. Também é verificado a relação das práticas com a identidade dos benzedeiros, né? Cada um tem a sua particularidade. Tem uns que teve um sonho, tem o seu José, ele teve um sonho que foi uma relação totalmente espiritual, foi chamado o nome dele, e ele trouxe essa voz de curar no sonho, né? Ele não, né? Como se fosse Deus o chamando. E foi assim que ele começou a participar e praticar o ato de curar. Uma forma totalmente sem fins lucrativos, né? Uma forma de se doar ao outro, ao próximo, com o intuito de curar, de libertar, de salvar. E é algo muito interessante de ser observado nesse texto. Uma parte do texto traz um comentário da Oliveira, né, que é uma das referências bibliográficas para esse artigo, na qual cita: é no próprio modo de produzir as suas medicinas populares que essa população resiste política e culturalmente à opressão imposta pelas classes dominantes. Através da sua vida e dos modos que esta população encontra para lidar com as suas doenças, é que afirmamos que não há uma única medicina popular, mas várias e em constantes transformações. Ela afirma, né, em constantes transformações. Essa ideia da benzedeira, ela é algo único, específico, porém ela traz uma herança, ela traz uma descendência indígena que foi também passada através da oralidade. Isso é incrível, né? E aí temos o relato da dona Judite, que é uma das benzedeiras inseridas na pesquisa, e afirmou que à medida que vai participando do ofício e vendo o resultado das suas orações, adquire a confiabilidade da região no seu poder. Tipo, as pessoas confiam no seu poder e a sua credibilidade vai aumentando cada vez mais. Mas isso não é um alter ego, isso é uma capacidade de poder ajudar. É isso que ela trata, né? Aí tem uma narrativa dela que eu vou ler. Eu aprendi a benzer porque eu tenho fé e acredito. Depois que eu aprendi, fui praticando e tenho mais segurança. A gente benzia. Acho que era bom, né? Agora não. A gente benze e quem recebe a oração vem e fala assim: nossa, mas fulano dormiu bem, melhorou, né? O retorno da pessoa para falar se a bênção foi boa ou não é muito importante, disse Dona Judite. E nessa pesquisa, a autora entrevista, né, 6 pessoas e as perspectivas são as mesmas no sentido de retorno, por acreditar na sua capacidade de curar através de algo, seja pela fé, especificamente no caso das benzedeiras, ou seja por uma medicina popular, uma medicina natural. E essa relação vai ser tratado bastante nas próximas páginas, né, de Deus, uma divindade, o teor mágico, que tem alguns rituais, né, o passe da faca,
dependendo da doença ou ou picada de cobra, enfim, existem vários procedimentos que é citado no artigo. E essa questão da espiritualidade, né, da produção de um Deus como cuidador, isso não é comum somente para as regiões sertanejas, para essa região específica em Minas Gerais, que vai tratar a cura através da medicina e da espiritualidade. A cultura indígena também traz essa cura através da espiritualidade e das plantas, porque a natureza é o seu espiritual, a natureza é o seu ritual, a natureza é o seu Deus, né? Em muitas tradições indígenas, na maioria, né, dos povos indígenas. E nessa questão da cultura curandeira, a gente também tem os raizeiros, que é tratado nessa pesquisa, que também faz parte dos curandeiros, porém tem a sua particularidade nas plantas, não usando somente a reza ou os rituais espirituais. Os raizeiros possuem um saber sobre as funções terapêuticas das plantas. Conhecem as espécies, suas características, qual parte utilizar de cada espécie, seja ela raiz, caule, folha, flor, semente ou erva. Identificam para qual tipo de doença a planta deve ser utilizada, bem como a forma de utilização de cada parte com as devidas combinações. Os raizeiros, né, ele tem essa importância de uma cura imediata, porque você toma um chá, você vai tomar um remédio e você tem um período para ser curado. Já os benzedeiros, eles têm um processo de rezas, tem curas que duram dias, processos de dias para ser concretizadas. E os dois métodos também são passados através da oralidade, né? Agora, as considerações finais, a autora traz que a pesquisa desenvolveu, por meio das representações dos benzendeiros e rezendeiros, que estas práticas permanecem, sendo recriadas no cotidiano em decorrência de diversos fatores e que contribuem para a preservação da saúde das pessoas da localidade, mantendo a relação com a fé e religiosidade. A cultura local e a preservação dos saberes repassados de geração em geração, o conhecimento e uso das plantas e ervas retiradas do cerrado. Bom, é isso, essa foi a minha pesquisa. Vou deixar na descrição ou enviar por e-mail a bibliografia que eu utilizei, os vídeos que eu assisti, os documentários, né, para produção desse tema. E é isso. Ai, gente, trabalhar em vídeo é muito diferente, né?